De fato, a minha esperança hoje é que você saia daqui com isso aqui no coração e tendo coragem de dizer o que eu vou dizer para ti aqui agora. O meu medo que aguente, porque eu estou cansado de ficar paralisado e não fazer o que eu sei que eu preciso fazer para alcançar tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Que o meu medo aguente, que o meu medo espere. Quero ler um texto da Bíblia para ti, para vocês. Está em Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. E dizem assim esses versículos: Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Mas não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, como então eu estou vendo 4 homens e estão desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto tem um aspecto do Filho dos Deuses. Como? Não sei se vocês já ouviram falar em um general muito famoso da Segunda Guerra Mundial. Ele era general dos tanques de guerra. Ele disse uma frase muito famosa. Ele disse assim: coragem é você fazer o medo aguentar 1 minuto a mais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que quando você estiver com medo, você vai pegá-lo, vai colocá-lo no lugar e vai dizer: espera aí, porque eu tenho que realizar algo. Espera aí, porque eu acredito que eu posso vencer em uma coisa. Espere aqui um pouquinho, porque existe algo que eu não posso deixar para fazer amanhã. Medo, aguente um pouquinho. O que ele está querendo dizer? Que você não deve ceder ao medo, quando você sabe que é justamente o medo que está impedindo você de conquistar aquilo que você precisa. Você pode achar que não, mas tem muitas pessoas que estão aqui, muitos jovens que estão aqui, que não estão realizando algo na vida, justamente porque estão com medo, justamente porque ficaram paralisados por causa do medo de alguma coisa. Então hoje, você vai deixar o medo de lado e vai ter coragem de dizer para ele: hoje quem espera é você, porque eu tenho alguma coisa para resolver. Hoje quem espera é você, porque eu tenho alguma coisa para fazer aqui agora. Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam prestes a serem lançados em uma fornalha com uma potência atômica, segundo os estudiosos. Quando eles fossem jogados naquela fornalha acendida 7 vezes mais, sabe o que era para acontecer? Para eles desaparecerem. Força atômica. Simplesmente desaparecer. Os jovens que foram, o pessoal que foi lançar os 3 lá dentro, morreram. E os 3 caem lá dentro, e como você leu a história, nada acontece com os 3. Os 3 estão andando como se estivessem andando em um jardim, right? Sem problema nenhum. Por que é que eles alcançaram isso? Primeira lição que Sadraque, Mesaque e Abdenego está dando para mim e para você, é que quando a coragem enxerga a vitória, ela vai fazer o medo aguentar. Deixa eu falar de novo. Quando a coragem é capaz de enxergar o que está além do medo, o medo espera. Tem alguém aqui que está desse jeito? Tem alguém que quer realizar alguma coisa, mas tem um perigo, tem um problema, tem alguma situação que ele fala: não vou porque não dá. Irmão, quem consegue enxergar além do medo, faz o medo esperar. O que é que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam vendo? Eu pergunto, o que eles estavam enxergando? Eles estavam enxergando um Deus que é acima do fogo. Eles estavam enxergando um Deus que é acima de um rei. Eles estavam enxergando um Deus que é acima de uma fornalha, naquelas condições. Eles estavam enxergando Deus com quem eles tinham relação. Quando você é capaz de enxergar a sua vitória, quando você é capaz de enxergar aquilo que está além, você vai fazer o medo esperar, irmão. Se você fizer o medo esperar, você vai começar a partir de hoje a realizar coisas que você nunca realizou em toda a sua vida. Bom, aqui está cheio de jovem hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia, jovem, moço,
que você pode ter perdido uma garota só porque não teve coragem de chegar nela? Você sabia, moça, que você talvez pode ter perdido um grande amor só porque você achava que é o homem que tinha que chegar? Porque fugiu do padrão? Sabe que tem gente aqui que não teve coragem nem de fazer a aplicação para a universidade com medo de ser rejeitado? Você sabia que tem gente aqui que ele nem teve coragem de iniciar o ministério porque alguém disse para ele que ele era ruim demais? Você sabia que tem gente aqui que não está conseguindo viver só porque o medo está amarrando, o medo está apertando? Hoje você vai ser livre em nome de Jesus e vai dizer exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para aquele rei. Ô rei, é o seguinte: o nosso Deus pode libertar a gente das tuas mãos e daquela fornalha, mas se ele não quiser, fique sabendo que nós vamos colocar o medo de lado e vamos continuar sendo quem nós somos, porque nós não vamos perder a chance de glorificar aquele que está acima de todas as coisas. Não permita o medo a paralisar você. Não permita isso. Não permita. Eles caem dentro do fogo, e quando eles caem dentro do fogo, alguma coisa muito estranha acontece, que ninguém espera. Quando você está com medo, por exemplo, todo mundo aqui sabe que fogo queima. Você vai colocar a mão no fogo, você espera ser o quê? Bom, você espera ser queimado, right? Então o medo é de ser queimado. Mas eu disse que quando você enxerga além do medo, é possível que você comece a experimentar coisas que nunca experimentou antes. Eu li uma coisa muito interessante de um viajante que estava passando pelo oeste aqui dos Estados Unidos e de repente chegou perante um rio e ele ficou sabendo que simplesmente não tinha ponte. O rio não tem ponte, mas ele precisava atravessar, tinha que estar do outro lado. Ele, com muito medo, esperou, pensou, não tinha jeito, não sabia qual era a espessura para ver se poderia caminhar. O que ele faz? Ele dobra os joelhos, coloca a mão e começa a ir patinando devagarinho sobre o gelo. Devagarinho, devagarinho, vai patinando, vai patinando. De repente ele começa a ouvir alguns barulhos, barulho de cavalo e barulho de alguém cantando. Quando ele olha para trás, o sol estava assim, começou a iluminar um outro sujeito que estava passando com um cavalo, carregando uma carga de carvão e cantando uma música. Eu quero te fazer uma pergunta: você acha que esse rapaz terminou de atravessar o rio com o mesmo medo que ele estava e na posição que ele estava? Não. Você sabe por quê? Porque quando você é capaz de enxergar a vitória, o medo diminui e você o coloca de lado. Tem alguém aqui que consegue enxergar? Tem alguém aqui que consegue ver o que, pastor? Ver Deus, meu querido. Ver o que, pastor? O seu Senhor. Ver o que, pastor? A glória de Deus que está prestes a manifestar na vida daqueles que estão querendo colocar o medo de lado para eles realizarem alguma coisa na vida. Em nome de Jesus, não fique com medo. São lançados no fogo. Olha que coisa absurda que vai acontecer. Eles são lançados no fogo. E eu disse a você que quem é capaz de ver, de enxergar, coloca o medo de lado. Se você for capaz de entrar nessa situação, mesmo com medo, pode ser, presta atenção, pode ser que alguém entre na sua história e a mude para sempre. Você sabe o que aconteceu? Eles reinventaram a história. Eles experimentaram aquilo que ninguém experimenta. O que eles experimentaram? Deus visitando os seus filhos dentro da fornalha. Até então, isso ninguém tinha ouvido falar, mas agora, porque eles foram lançados naquele fogo, o Deus que está nos céus olha e fala: ah, aqueles são meus, eles não tiveram medo por causa do meu nome, porque eles me enxergaram, porque eles viram a minha bondade, porque eles sabem quem eu sou. Se os meus entraram na fornalha, eu vou entrar na fornalha junto com eles. Meu querido, quando você deixar o medo de lado, colocar o medo para aguentar um pouquinho, é bem provável que Deus entre na sua história para você reinventar-se, para você experimentar o que ninguém experimenta. Eles estão lá dentro da fornalha. Escute, querido, mas Deus também. O mesmo Deus que estava lá fora, que disse para eles confiarem, é o mesmo Deus que estava junto com eles, dentro da fornalha. Alguém já experimentou isso? O fogo era para matá-los. Sabe o que eles vão descobrir? Que quem tem coragem para entrar no fogo acaba aprendendo uma coisa que tem gente que esquece. O fogo que estava lá para matá-los só foi capaz de tirar as amarras das mãos e dos pés. Por quê?
Deus é tão poderoso que Ele vai pegar o fogo que o inimigo está usando contra você só para tirar as amarras que te prendem. Deus vai fazer isso, Deus pode fazer isso, e eu estou aqui falando para pessoas hoje que querem experimentar esse tipo de coisa, que querem experimentar, irmão, a minha situação agora não é boa, mas sabe o que? Eu estou livre. Livre para quê? Livre para adorar a Deus, eu estou livre para crer, eu estou livre para adiantar, eu estou livre para construir, eu estou livre. O rei olha e fala, uau, quantos homens que a gente jogou ali dentro? Olha o rei estava assustado. Quantos homens? Não foram 3? Foram. Mas peraí, eu estou vendo 4. E não só isso, escute, esses caras não caíram lá amarrados? Como é que eles estão andando com as mãos soltas e com os pés soltos lá dentro? É porque o fogo que veio para te destruir só vai fazer uma coisa quando você age com coragem, só te libertar da situação. Você pode até ainda estar no fogo, mas está livre. Você pode até estar no fogo, mas está livre. Estou no fogo, mas estou livre. Estou com problema, mas sou livre. Estou com dificuldade, mas meu Deus está comigo. Isso é um espetáculo, irmãos. Isso é lindo demais para a gente não observar. Aí o que acontece? Você percebe que quando você tem coragem de aguentar um pouco mais, Deus entra na sua história, como entrou na história deles, para criar uma coisa muito linda. Eu vi um videozinho de um rapaz que alguém estava filmando. Hoje em dia está terrível, né? Qualquer coisa que você... Cuidado com o que você está fazendo, porque estão te filmando, tá? Os caras estão tá decidindo, todo mundo olhando aí, todo mundo olhando. Mas esses dois rapazes, um menino pequenininho, um rapaz maior, estava para brigar. O pequenininho olhou para o grande e falou assim, você até pode me bater, mas eu vou aguentar até meu irmão chegar, porque quando meu irmão chegar... Eu não sei se você está entendendo que Deus está falando com você. Você pode até me bater, mas eu vou lutar com você, eu vou aguentar até meu irmão chegar, porque quando meu irmão chegar, a coisa vai mudar. Ah, meu irmão, sabe o que eu estou dizendo para você? Aguenta o seu medo aí, diz para ele assim, eu vou aguentar, eu vou até apanhar, eu vou até parecer que estou perdendo, mas eu vou aguentar até o meu Deus chegar, porque quando o meu Deus chegar, a história muda. Quando o meu Deus chegar, vai mudar esse negócio aqui. Aguente um pouco mais aí, espere um pouco mais. Esperar o quê, pastor? Espere Deus chegar. Esperar o quê, pastor? Espere o fruto da sua fé se transformar em milagre. Esperar o quê, pastor? Esperar as misericórdias de Deus manifestarem na minha vida. Esperar o quê, pastor? Esperar a promessa de Deus ser tão real que todos vão olhar e vão ter que ver que o seu Deus está com você. Se você tiver coragem de falar para o seu medo, esperar um pouquinho, você vai experimentar coisas que as pessoas não experimentam de qualquer jeito, em qualquer lugar. Por favor, pense nisso. A outra coisa interessante é que se você entrar no fogo por causa da coragem, você vai sair dele por causa do amor de Deus. Isso é coisa linda. Entraram porque tiveram coragem em Deus, saíram de lá porque o amor de Deus entrou em ação. Isso aqui não falha. Se você é capaz de honrar o nome do seu Deus, seja qual for a situação que você estiver experimentando, pode ter certeza que quando você menos esperar, o amor de Deus está entrando na sua história para arrancar você de lá. Se você é capaz de entrar na história, escute, que Deus está escrevendo, com fé nele, Deus vai te tirar daqueles lugares terríveis por causa do amor que ele tem, que é infinito, que é grande, que é misericordioso e que é maravilhoso. Meu querido, o grande problema nosso é que nós falamos da boca para fora, nos cultos, por exemplo, na igreja, que nós cremos em Deus. Quando o problema vem, o que a gente faz? Nós nos encolhemos no nosso medo e permitimos que a história termine de qualquer jeito. Essa história desse missionário aqui nas Ilhas Hébridas foi excepcional. O nome dele é John Paton, e eles estavam em um lugar e veio uma tribo, e eles ficaram cantando do lado de fora, e a ideia era queimar e matar a família Paton. Right? E o que eles fizeram lá dentro da casa? Dobraram os joelhos, começaram a chorar e começaram a clamar por Deus. Quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, eles olharam pela janela e viram que nenhum dos inimigos estavam mais lá. Um ano depois, ele chega nessa tribo, e esse chefe dessa tribo havia se convertido ao evangelho. E o missionário John Paton, que estava naquela hora orando para Deus fazer um milagre, perguntou para ele: por que aquele dia vocês não queimaram a nossa casa? Por que aquele dia vocês não nos mataram? Por quê? O chefe da tribo responde assim: ué, como é que a gente ia chegar perto da sua casa? Com aquele tanto de homem que estava lá, tudo cintilante, tudo brilhando,
com a espada na mão, coisa que a gente nunca viu. Como é que a gente ia destruir você? Nós queríamos matar vocês, mas não tínhamos como entrar lá, por causa da quantidade de gente que estava lá. John Peyton sabia de uma coisa, não havia mais homem nenhum naquele lugar. Sabe o que havia lá? A proteção dos anjos de Deus, que estava dizendo assim: se os meus servos foram capazes de colocar o medo de lado e ficar nessa ilha para pregar o meu evangelho, eu sou capaz de entrar na história deles para honrar tudo aquilo que eles estão fazendo. Meu querido, em nome de Jesus, não permita que o medo pare você. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro da fornalha, deixa eu te falar o que o rei falou. O rei disse assim: não há Deus como o Deus desses três. Não existe Deus como esse Deus. Então, a partir de agora, ninguém fale nada desse Deus. Esse Deus é tremendo. Todo mundo. Por quê? Porque colocou o medo para aguentar. A primeira coisa, a primeira mensagem que você está levando no seu coração é isso daqui. Irmão, haja mesmo com medo. Faça apesar do medo. Na verdade, se não existe medo, você não tem coragem alguma. Não existe essa história de falar, o cara tem coragem, mas não tem medo. Todo mundo que tem coragem tem medo, irmão. O medo deve estar lá. O medo está lá. Mas você não pode ficar parado. Faz o quê? Coloca o medo de lado e diz para ele: aguenta um pouquinho. E se o medo perguntar, aguentar o quê? Você fala assim: meu Deus está chegando aí.